Oi, pessoal! Como vocês estão? Este é mais um vídeo do canal Relatos de Experiências Projetivas. Meu nome é Carlos Amor. Se você não me conhece, assista aos vídeos que eu fiz de todas as minhas experiências fora do corpo. E não se esqueça de deixar um like aí ou se inscrever no canal. Deixa um comentário também. Então, hoje eu vou narrar uma experiência fora do corpo que eu tive hoje cedo. Foi assim. Eu já vou logo contando, né? E aí, nesta experiência, eu estou usando uma técnica que para mim está funcionando bastante. E aí, quem sabe ela pode servir para você também. Eu acordei hoje bem cedo. Era por volta das 4 e pouco da manhã. E aí, eu aproveitei para fazer uma técnica de movimentação energética, que eu sempre faço. Eu sempre falo, né, nos meus vídeos sobre esta movimentação energética, que todos os projetores falam, né, que é para chegar ao estado vibracional e soltar as energias. Que às vezes a gente fica assim com as energias fixas, né? E a gente tem que soltar elas, exercitar as energias para elas circular. Parece que as energias ficam encalhadas, né, no nosso corpo energético. E aí fica mais fácil você se desprender do corpo físico. Eu fiz essa movimentação durante um tempo, hoje de manhã. Mais ou menos uma meia hora ou uma hora. E aí eu fiquei depois um tempão na cama. E aí eu tentei não dormir, porque se você acorda no meio da noite e você já deita e relaxa, certamente você vai dormir, porque o seu cérebro ele já está na vibração do sono. E aí muito facilmente ele vai atingir um estado de inconsciência e você vai apagar e dormir. Tente ficar um bom tempo na cama. Enfim, se você gosta de ler, leia um pouco, leia um livro. Até acessar a internet, né, não vai fazer mal, só não fique muito tempo. Porque aí seu cérebro ele vai começar a acelerar e aí você vai perder o sono. Você não vai conseguir relaxar e nem atingir o estado necessário para sair do corpo. Fiquei lá um tempo assim, pensando em coisas aleatórias, e depois de um tempão, mais ou menos um bom tempo, eu não fiquei contando, mas já haviam assim muita gente se movimentando para ir ao trabalho. A rua já estava assim movimentada, os carros passando, e deveria ser assim mais ou menos umas 6 horas da manhã, ou 5:30, por aí. Eu tentei relaxar. E aí, eu faço uma pequena técnica para sair do corpo. É um esqueminha que eu bolei para você sair do corpo. Porque se você tem muita gente que quer sair do corpo, eles sai do corpo através da catalepsia. O que é a catalepsia? Ela tem a paralisia, né? Muita gente tem normalmente essa paralisia do sono. Ela não consegue se mexer. É um distúrbio do sono, na verdade. Ela não é um sintoma projetivo. Mas através dela é mais fácil sair do corpo, porque você fica com a musculatura paralisada, praticamente no estado de relaxamento total, né, dos músculos. E aí você consegue se desprender fácil. Mas não é necessário você ter a catalepsia para sair do corpo. Você pode tentar fazer um relaxamento profundo sem pegar no sono. Com o tempo assim a gente consegue, né, um estado de
relaxamento quando a gente também faz meditação, né? A gente medita, isto é, fica um tempão reduzindo a nossa, desacelerando os nossos pensamentos e tentar não pensar em nada e aí tentar relaxar e ao mesmo tempo se focar, né, na experiência sem pegar no sono. Com o tempo a gente vai aprendendo. E aí quando você estiver relaxando, eu vou dar uma dica. Fique ali com os olhos fechados. Procure uma posição bem confortável. E aí você imagine que está andando, caminhando fora do corpo. Imagina que você está tentando andar ali no seu quarto, os seus pés tocando o chão. Não é necessário você, assim, no momento já sentir, né? Querer sentir andar. Você irá imaginar. Fique caminhando, caminhando, caminhando mentalmente. E aí, depois de um tempo, tente perceber se você estiver sentindo realmente o chão tocar os seus pés. Procure com a sua assim, procure pegar no flagra este momento de você tentar sentir caminhando, porque às vezes você vai estar caminhando, mas sem lucidez. E aí você vai pensar que você está sonhando e vai pegar no sonho, no sono. Não, tente flagrar você caminhando fora do corpo. Comigo deu certo, está dando certo. É meio complicado de explicar, mas eu faço isso. Eu me imagino caminhando, e aí depois de um tempo eu vou e começo a mentalizar eu caminhando, caminhando e tocando os pés no chão. Em determinado momento, tente perceber você caminhando. E aí, se você sentir que você está caminhando, e tente perceber se você está enxergando alguma coisa. Se não estiver enxergando nada, vai e caminhe, continue caminhando. E aí você tem que ter aquele clique de saber que está fora do corpo. E aí que está o grande macete. Este momento de você perceber que está fora do corpo. E aí hoje eu fiz assim, e aí eu cheguei até um local que era a minha rua. Aí a visão abriu, meio assim, ela vai abrir meio assim que devagar. Nunca a visão se abre, pá. A visão ela vai se abrindo aos pouquinhos. E às vezes você nem assim, você vai ficar cego por um bom tempo. E neste momento é muito importante você não ficar com medo. Se jogue. Se jogue de cabeça na experiência. Pode também funcionar flutuar, né? Imaginar que você está flutuando, que esta é uma técnica muito usada, né? Você imaginar que está flutuando e tentar sentir, né, fora do corpo flutuando. Mas esta técnica de flutuar é uma coisa assim que não é assim costumeiro nosso a gente flutuar, né? A gente não flutua normalmente quando a gente está acordado. E a sensação de flutuar, ela assim não é muito assim, digamos assim, a gente está habituado a flutuar. Mas caminhar é uma coisa que a gente faz sempre. Porque aí a pessoa vai começar a flutuar e se ela tiver medo, certamente ela vai voltar ao corpo rapidamente. Mas caminhar é uma coisa natural que a gente faz sempre. E aí eu me vi na minha rua, depois de algum tempo. Eu olhei assim, a rua estava como é no plano físico. Normal. Mas ela estava vazia, se mostrava vazia. Eu não vi movimentação de carros ou de gente. E é muito possível que seja
o segundo nível, né? Não o plano físico. Eu tenho uma teoria que a gente não enxerga o plano físico, mas o duplo do astral, que é uma cópia idêntica ou quase idêntica ao plano físico. Ali é o primeiro nível do plano astral. E as coisas ali é muito semelhante ao físico, mas existem alguns elementos do plano astral. Enfim, eu vi a rua, né, normal, mas estava vazia. Não vi carro nenhum e fui até a esquina. Fui andando até a esquina. Eu sentei assim na minha esquina, né? Tem assim uma calçada, um degrauzinho. Sentei ali, mas não fiquei muito tempo. Eu comecei a perceber movimentação de gente passando do outro lado da rua. Aí eu vi de longe, estava descendo um casal. E aí eu cheguei perto deles. Aí eu vi assim eles conversando. A menina assim, a mulher falava para o rapaz que a gente pode ir por baixo, por cima. Eles estavam planejando um modo de ir para não sei aonde. Eu escutei nitidamente eles falando. Bem, eu pensei que eles eram do plano físico, né? Eram encarnados. Mas eu fiquei meio em dúvida. Eu não sei, não saberia dizer se eles são do plano físico ou do plano extrafísico. Ali é muito confuso, porque às vezes os planos se misturam. Existem pessoas, você pode ver gente do plano físico e plano extrafísico ao mesmo tempo. E é uma grande confusão para mim. Eu não sei distinguir. Enfim, eu não saberia dizer se aquele casal era do plano físico, eram encarnados ou eram desencarnados, né, do plano astral. Mas eu não abordei eles. Eu só fiquei observando, mas eles não notaram a minha presença. Estávamos talvez em planos diferentes. Aí começou a aparecer mais gente descendo. Parece que a minha percepção começou a aumentar e eu comecei a ver mais gente. E assim, algumas pessoas desciam, subiam a rua, aumentou o movimento, né? Só que eu via elas meio translúcidas e embaçadas. Não estavam nítidas. Eu estava em outro nível vibratório que elas. E algumas delas não me percebia. Mas eu percebi que uma mulher passou e notou a minha presença. Mas ela estava assim meio borrada, embaçada e passou assim. Enfim, aí eu passei beirando a calçada e os muros das casas ali. E eu coloquei a mão assim para testar no muro. A minha mão atravessou assim o muro. Mas eu não senti nada, né? Atravessou como se não tivesse nada. Eu achei assim muito interessante. E aí eu continuei ali, né? De repente, parece que o panorama mudou. Eu mudei assim de frequência vibratória e comecei a enxergar outro plano ali, o plano extrafísico dali. Já não era mais o plano semelhante ao plano físico. Eu comecei a circular no local que estava assim bastante cheio de gente. Era um local fechado. E aqueles espíritos que estavam ali estavam mais nítidos. E eu tinha a nítida consciência de que ali eu já estava no plano extrafísico. E que aquelas pessoas que estavam ali já não eram do plano físico, eram desencarnados. E aí eu passei no local, né? Neste local fechado, eu percebi que parecia ser um bar. E havia uma padaria assim, cheio de gente. Mas eu não vi ninguém comendo ali. Parecia ser apenas um local de encontro.
E aí eu vi alguns jovens, né, espíritos parecendo jovens e outros mais velhos. Eu tentei passar entre eles e aí tinha um jovem assim que estava na minha frente, né, impedindo a passagem. Eu pedi licença e ele me deu licença. Não parecia ser um plano assim, tipo assim, quando a gente vai para estes planos extrafísicos, para estes planos, eles têm uma aparência assim, quando é assim, mais denso e mais próximo do umbral, das áreas umbralinas, geralmente ela é assim um clima mais, digamos assim, tenso e meio sinistro, né? É meio escuro e existem presença de espíritos um pouco mais, assim, digamos, mais medonhos, né? Que intimidam. As pessoas que estavam ali pareciam ser comuns, que a gente vê no dia a dia. Eu creio que o umbral, né, os planos umbralinos, elas têm vários níveis vibratórios. Você pode estar em um plano, ali andando num plano mais denso e mais próximo das zonas umbralinas mais sinistras, e assim você pode ir para um determinado local e o clima ser totalmente diferente. E existem vários níveis, né, no mesmo interpenetrando o mesmo local. Eu não sei como funciona, mas é assim. E ali não aparentava ser tão sinistro. A iluminação do dia estava assim normal, como do amanhecer. E nas zonas mais umbralinas, digamos assim, geralmente está aquela névoa escura ou aquela iluminação assim meio mórbida, sabe? Meio alaranjada, meio esfumaçada do plano do umbral, né? Que ali geralmente é assim. Depois disso, eu voltei ao corpo físico. Eu senti, né, a repercussão no peito. Uma dica que eu sempre dou para você que quer saber se você saiu do corpo e tem dúvida se não foi um sonho, perceba uma repercussão quando você entra no corpo físico. Geralmente dá aquela repercussão, em mim dá. E talvez eu creio que isso aconteça com todo mundo. Porque há aquele choque vibratório, né, quando a gente entra no corpo físico. Enfim, essa foi a experiência que eu trouxe para vocês. Eu tinha tido uma experiência há uns 2, 3 dias atrás, mas ela foi uma experiência mais simples, né? Eu me percebi voando, né, durante o sono, e eu estava voando num céu assim meio nublado, apenas nuvens, eu só via nuvens. Aí eu tentei subir o máximo possível em alta velocidade. E aí eu pensei que eu ia estar no espaço, né? Porque eu subi. E aí eu parei, olhei e continuei vendo aquele céu nublado e apenas as mesmas nuvens. Foi assim a experiência. Aí eu despertei no corpo físico. Mas essa experiência que eu tive hoje foi um pouco mais interessante. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí o joinha, um comentário ou uma pergunta. Te vejo no próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Fui.